Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos para essa que é a primeira sessão acadêmica desse nosso evento muito especial, que é a exposição Um Julgamento, Quatro Línguas, os pioneiros da interpretação em Nuremberg. Nós teremos um total de 4 sessões acadêmicas. E agora eu queria dar continuidade à nossa sessão, convidando primeiro o professor Hermes Guerreiro para vir compor a mesa. Ele vai ser o nosso debatedor. O professor Hermes é o diretor aqui da Escola de Direito, da Faculdade de Direito da UFMG, titular da cadeira de Direito Penal. E quero convidar o professor Carlos Augusto Canedo, que é o nosso palestrante da noite, que vai falar conosco a respeito do legado de Nuremberg para o direito internacional. Boa noite a todos. Para nós da Faculdade de Direito, esta é uma noite muito importante por ser novidade, pela importância que o tema tem e por trazer um público, já disse isso, um público que necessariamente não frequenta normalmente a Faculdade de Direito. Quando eu assisti pela primeira vez o filme 1961, Julgamento de Nuremberg, é claro que eu prestei atenção no desempenho do promotor de justiça, não é, do advogado de defesa, especialmente interpretado por Maximilian Schell, os réus, não é, assim, o juiz Spencer Tracy. Provavelmente eu só prestei atenção nos intérpretes do filme na segunda ou terceira vez que eu vi o filme. Mas eu não tenho dúvida alguma, e digo isso por experiência própria, da importância que os intérpretes têm num julgamento. Principalmente, claro, quando se trata de um julgamento internacional. A importância disso é tão grande que, vejam os senhores, a Convenção de Viena, que assegura assistência consular, diz que todo preso estrangeiro deve ser assistido pelo seu país. Não é? Assim, todos os documentos internacionais que tratam de preso estrangeiro, e eu tenho um interesse muito próprio a respeito desse tema, porque eu escrevi minha tese de doutorado exatamente sobre a situação dos presos estrangeiros e a transferência da execução penal para o país de origem dele. Vejam que interessante. Todos os documentos humanistas de proteção de direitos humanos asseguram que um réu, um acusado estrangeiro, tem direito a um intérprete. Não é um luxo, é uma imposição do direito internacional, do direito humanista, que ele se faça, que ele se manifeste através de um intérprete. E há estatísticas que comprovam que a maioria dos estrangeiros, de um modo geral, especialmente na Europa, eles têm um número mais elevado de condenações e a quantidade das penas que eles recebem são mais altas. Isso se atribui exatamente ao fato deles não terem, muitas vezes, um intérprete para se fazer entender. Naquela noite, na segunda-feira passada, depois da nossa inauguração, uma magistrada, ela fazia uma referência muito interessante a um musical, ao Cabaré. Diz assim, olha, ali é um caso de 5, eu não vi o filme, eu não assisti o musical, mas ela que me disse assim, tem 5 estrangeiras, e eram acusadas, não sei de que, mas a única que foi condenada era estrangeira, embora fosse a única inocente, porque ela não se fazia entender. Isso é um fato que ocorre, não é? Assim, e esse filme, e o julgamento, no caso, sobre o qual o professor Canedo é um estudioso, porque o professor Canedo, embora seja professor de direito penal, ele é também um dedicado desde sempre, desde que eu o conheço, há muitas décadas, assim, um estudioso do direito internacional, e ele escreveu a sua tese de doutorado sobre o crime de genocídio, né, que é um ponto de ligação entre o direito penal e o direito internacional. E falando especificamente do filme, o Luiz
Moreno Campo, que foi o promotor de justiça no caso das juntas na Argentina, que nós vemos a sua atuação naquele filme, belíssimo filme, por sinal, Argentina, 1985, e hoje ele é professor de cinema em Los Angeles, especificamente de julgamentos no cinema. Ele diz que só depois do filme de 1961, do primeiro filme do julgamento de Nuremberg, que a palavra holocausto passou a ser escrita com maiúsculo. E até então o holocausto se escrevia com minúsculo. O julgamento de Nuremberg, para nós, penalistas, ele apresenta uma série de questionamentos, para dizer o mínimo, para nós penalistas. Nós tivemos um grande amigo, ex-aluno da faculdade, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que era juiz da Corte Internacional de Haia e um dos maiores humanistas dos últimos 50 anos. Ele sempre me fez um convite que eu nunca pude atender. Ele era juiz da Corte Internacional de Haia e ele tinha guarda, ele tinha chave, ele tinha guarda dos autos do processo do julgamento de Nuremberg. E ele me dizia: se o dia que você for me visitar na Haia, eu vou te levar para você examinar os autos do julgamento de Nuremberg. Lamentavelmente, ele faleceu uns 2 anos atrás e eu não o visitei e perdi a oportunidade de examinar isso. Mas eu não quero me alongar, eu quero somente, mais uma vez, agradecer a Larissa e a todos os envolvidos pela oportunidade que nos dão de poder, inclusive, poder gravar isso, né? Porque isso, hoje, o mundo mudou muito, né? As pessoas, depois nós vamos ver quantas pessoas terão assistido isso. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Carlos Augusto Canedo Gonçalves da Silva para a sua exposição. Obrigado. Alô, alô? Estão me ouvindo? Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer aí a gentileza do convite da IC, da PIC, para estar aqui hoje. A Larissa, que depois de um longo tempo voltamos a nos reencontrar. E, claro, enaltecer o trabalho, antes de começar a falar sobre Nuremberg, enaltecer o trabalho, claro, dos intérpretes. O professor Hermes já o fez, eu quero reforçar isso. Claro que não se trata apenas de dominar uma, duas, três línguas, mas se trata de muito mais do que isso, claro. Não se trata de dominar a língua, as línguas que estão sendo faladas naquele momento, mas se trata, claro, eu não sou, evidentemente, um especialista, mas se trata muito mais do que isso, né? Se trata de saber improvisar, se trata de ter uma capacidade de concentração enorme, se trata de ser ágil do pensamento, se trata, enfim, de uma série de coisas. Não se trata, evidentemente, de dominar uma, duas, três, quatro, cinco línguas, o que seja, e traduzi-las. Se trata, nesse momento, tive o prazer ali de conhecer os dois intérpretes que estão ali na cabine, se trata muito mais do que isso. Se trata de saber da dicção, enfim, da improvisação, da capacidade de pensar rápido, enfim. Então, parabéns. E eu fico pensando, claro, isso lá em 1945, 1946, no Nuremberg, que foi uma experiência pioneira. Imagino a dificuldade que tenha sido, né? Com uma tecnologia precária, a gente vê em alguns filmes, né? Alguns filmes antigos de Nuremberg, as dificuldades, a, a tecnologia precária, a experiência pioneira, como nós vamos fazer, será que está bom, será que vai funcionar, será que não vai funcionar? Enfim, a Nuremberg foi realmente um momento aí muito marcante, inclusive, nessa área. Meus parabéns aí aos profissionais e às profissionais da área. Bom, nós vamos falar de Nuremberg, né? Agradecendo aí
as palavras gentis do professor Hermes, nós vamos falar de Nuremberg. Nós vamos falar, antes de tudo, né, de um exercício de problematização, né, de um discurso em disputa, de narrativas hegemônicas e contra-hegemônicas. Nós estamos falando de um acontecimento histórico bastante importante e que hoje ainda sobrevive em meio a esses litígios, esses debates sempre abertos, tanto do ponto de vista da história, a história está sempre aberta, por definição, nunca se fecha a história, e, portanto, Nuremberg, como história, como episódio histórico, está aberto e sempre estará, mas também como um episódio do direito, que também está aberto. Desde então, tivemos muito mais, uma legislação internacional muito mais robusta, vieram tratados, convenções, temos um conjunto de regras e normas muito mais robusta do que 1945, 1946, mas ainda em construção. O direito internacional penal é um direito em construção. Então, estamos falando de um episódio histórico aberto, seja do ponto de vista do direito, seja do ponto de vista da história. Afinal de contas, se Nuremberg representou um repúdio a crimes internacionais, um repúdio da humanidade, às atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra, a Nuremberg representou também um exercício de um poder penal internacional. Se Nuremberg é visto como um momento em que certos princípios inalienáveis de direito internacional começam a aparecer, a Nuremberg é também um momento em que alguns princípios de direito penal são desrespeitados. Se Nuremberg, portanto, é um momento de luzes, ele também tem seus momentos de sombras. Nuremberg está aberto. Muito bem. Aqueles com uma visão mais favorável, mais otimistas, que veem o copo mais cheio, vão dizer exatamente que ali, naquele momento, se redimiu uma certa humanidade perdida, se resgatou a humanidade da barbárie do nazismo. Aqueles, talvez mais pessimistas, talvez que veio o copo pela metade meio vazio, dirão que ali também foi gestada, se aqui foi gestado um novo direito internacional, aqui foi gestada uma nova ordem internacional que carregava consigo hegemonias, novas hegemons, que, afinal de contas, estavam não lá muito preocupados com o direito internacional. Se, portanto, nós vemos Nuremberg sobre as luzes de um momento redentor, alguns veem Nuremberg como um momento em que o direito perdeu a batalha para a realpolitik. Portanto, Nuremberg nos traz aí exatamente um exercício de problematização. Consta na historiografia que em um determinado encontro, agora não vou me lembrar exatamente, tenho a impressão que foi em Yalta,
Stalin teria se dirigido a Churchill em tom meio de brincadeira, mas também em tom meio sério, pelo menos Churchill interpretou com muita seriedade aquilo, em que ali naqueles jantares regados a algumas doses de vodka, que ambos gostavam muito. Churchill era mais um uísque, né? Mas, enfim. Stalin teria, meio de brincadeira, mas sério também, dito assim: bom, nós estamos, a guerra está acabando, nós vamos ganhar a guerra, já ganhamos, é uma questão de tempo. E o que nós vamos fazer com os nazistas? Stalin teria dito: muito simples, vamos fuzilar milhares deles. Guerra é guerra. Vencedores fuzilam perdedores. Então, nós vamos ganhar e vamos fuzilar milhares de nazistas. E resolvemos esse problema. Churchill teria ficado indignado e teria dito que não, que Sua Majestade jamais permitiria um negócio desse. Que eles, britânicos, não admitiriam isso. Tudo bem, nós vamos fuzilar. Churchill não descartou isso, não. Ele teria dito assim: algumas dezenas deles, os líderes, uns 50 talvez, quem sabe, mas não esses milhares aí que o Stalin está falando. Churchill estava muito ressabiado com essa ideia de formar um tribunal, porque, afinal de contas, ele tinha presenciado o fracasso que tinha sido a tentativa de julgar o Kaiser Guilherme II ao final da Primeira Guerra Mundial. Se o Tratado de Versalhes, né, previa, acho que 226, 227, alguma coisa assim, previa um julgamento principalmente do Kaiser Guilherme II, apontado como principal responsável pela guerra. O Kaiser nunca foi julgado. O Kaiser se exilou na Holanda e a Holanda se recusou a entregá-lo. E nem os vencedores fizeram tanto esforço assim para que a Holanda entregasse. E Churchill, muito ressabiado com essa ideia de tribunal internacional, preferia também fuzilar talvez algumas dezenas, mas não mais do que isso. E daí a indignação dele com Stalin, que queria fuzilar milhares. Era uma questão de escala. Nuremberg, a gestação de Nuremberg é uma gestação complexa. Esqueci aqui de marcar meu tempo. Me ajuda aí para eu não falar demais. Está acabando. Está acabando? Me dá uma cutucada aqui por baixo na hora de... Muito bem. A gestação de Nuremberg não foi uma gestação tão simples assim. Nuremberg, eu até poderia dizer, um pouco entre aspas, que é uma invenção americana, norte-americana, ou alguns preferem estadunidense. Então, tá. Há uma invenção estadunidense. Os estadunidenses ou americanos é que fizeram muita questão da criação de um tribunal internacional. E convenceram Churchill e Stalin a aceitarem sob um argumento, sob diversos argumentos, mas fundamentalmente um pouco aquela, para usar uma palavra generosa, um pouco uma certa ambiguidade da política externa americana. Os menos entusiastas das políticas americanas chamaram isso de hipocrisia. Eu vou chamar de ambiguidade, mas tanto faz. Aquela ambiguidade ou hipocrisia de se colocar moralmente acima dos outros. Né? Nós fazemos isso em nome da democracia, em nome do Estado de Direito, em nome, enfim, das liberdades. Esse é um discurso muito presente na política externa americana, cheio de furos, de ambiguidades ou de hipocrisia, se quiserem. Muito bem.
Mas os americanos insistiram de que era preciso formar um tribunal. Ainda que um tribunal que se apresentará muito problemático, mas um tribunal que não dava nem para fuzilar dezenas ou milhares de nazis, em que, apesar de tudo, eles mereciam um julgamento. Afinal de contas, nós somos os americanos, nós não aceitamos esses fuzilamentos, etc. E, enfim, formar um tribunal, segundo os Estados Unidos, apresentariam vantagens. Uma delas seria, por exemplo, um acúmulo de informação histórica que poderia ser usado pelos historiadores do futuro. A outra vantagem seria a mostrar as faces, os rostos daqueles que eram responsáveis por uma ideologia tão nefasta como a do nazismo, mostrar que o nazismo era mais do que uma abstração ideológica, ele tinha face, tinha pessoas, é esse, é esse, é esse. A Nuremberg traria, portanto, criar um tribunal, traria, portanto, algumas vantagens, e porque se nós fuzilarmos a todos, nós estamos segundo os americanos, estaríamos nos colocando no mesmo nível deles. Porque se eles tivessem vencido a guerra, era exatamente isso que eles fariam, nos fuzilariam a todos. E aí, enfim, gestou-se com negociações muito complexas que não dá para desenvolver aqui, tem muita literatura. Aliás, esse é um ponto, é difícil falar sobre Nuremberg, porque tem coisa demais. Hoje, então, está digitalizado toda a documentação, tudo. O professor Edson disse que eu sou especialista nesse assunto, não sou mais. Lá nos anos 90, quando eu estava fazendo pesquisa de genocídio, de fato eu estudei muito, mas foi nos anos 90, num tempo em que nem tinha essa digitalização toda, eu peguei o tempo de pesquisar nos arquivos. Aqui na Faculdade de Direito, por exemplo, tem as cópias de alguma coisa das atas, são milhares, né, de páginas, mas aqui tem algumas, eu fui no Rio de Janeiro, enfim, ainda ali cheirei pó no bom sentido, cheirei pó, e, enfim, porque hoje edita tudo, né? Daqui a pouco vai falar que eu dei uma palestra e confessei que eu cheiro pó. Mas, enfim, enfim, poeira, peguei lá alguma coisa das atas, etc. Hoje não, hoje está fácil, está tudo, praticamente tudo digitalizado, só ir do Google. Mas, enfim, a literatura é inabarcável. Tem coisa demais sobre Nuremberg. É impossível ler tudo. É impossível ler as atas inteiras, que são milhares de páginas. Mas, se você acrescentar os livros, etc., é uma coisa impossível. Há uma longa literatura a respeito de como essas negociações foram feitas, como o Estatuto de Londres surgiu, porque o Estatuto de Londres é que foi a base legal para Nuremberg. Há enfim, muita discussão, muita literatura. O representante americano, indicado pelo Roosevelt, foi o Robert Jackson, que acabou chefiando a promotoria, que foi o chefe da promotoria nos julgamentos, promotoria dos Estados Unidos. O Jackson também foi um negociador, e foi uma negociação muito difícil. O Jackson era juiz da Suprema Corte americana, e, assim, as negociações para chegar ao Estatuto de Londres exigiam muito mais um diplomata do que um juiz. E o Jackson não conseguia ser o diplomata que aquela ocasião exigia. Então, ele não tinha paciência, ele não entendia os russos, achava os russos... brigou com os franceses, até os ingleses, eternos aliados, ele teve os seus problemas. Foi uma gestação muito difícil, até se chegar ao Estatuto de Londres. Finalmente chegou-se ao Estatuto de Londres, e eu vou tentar aqui, assim, de linhas muito gerais, dar um apanhado geral sobre alguns pontos,
não temos nem tempo, e como eu disse, para falar de Nuremberg, a literatura é tão grande que isso aí demandaria horas e horas, enfim, muita coisa para falar. Estou tentando que organizar mentalmente isso. Eu estou, mais uma vez, fazendo o que eu sempre falo que não vou fazer. Anotei aqui, já esqueci do papel e estou improvisando. Eu falo, essa vez não, essa vez eu vou seguir o roteirinho que eu preparei. Já não estou seguindo mais. Bom, vamos lá. O Estatuto de Londres foi o estatuto, tratado que regulamentou todo o Nuremberg. Lá se previa os crimes, lá se previa como as provas seriam apresentadas, etc. E funcionou, em linhas gerais, mais ou menos da seguinte maneira. Primeiro, haviam 4 juízes. Há um juiz inglês, um juiz da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da União Soviética e da França. Quatro juízes. O nome do tribunal oficial é Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Militar mesmo, só tinha o juiz russo. Era um general, major-general Rudenko. Não, Rudenko era o chefe da promotoria, Nikitchenko. Então, o juiz soviético era um general. O juiz francês era um professor de direito penal da Universidade de Sorbonne, Daniel de Vabres. O Geoffrey Lawrence, Sir Geoffrey Lawrence, era o representante da Grã-Bretanha que presidiu o tribunal. E o Norman Beidel era o americano. Eles tinham 4 suplentes e havia também a promotoria soviética, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e da França, cada uma encarregada de apresentar provas diferentes. O Jackson, que tinha negociado o Estatuto de Londres, vai chefiar a promotoria dos Estados Unidos. Simbolicamente, eles se despiram de suas nacionalidades, porque ali eles se apresentavam como representantes de toda a humanidade, o que é algo extremamente discutível, mas, enfim, eles ali não passaram a não ser vistos como o juiz americano, o juiz inglês, o juiz francês. Era apenas o juiz que representava, teoricamente ou abstratamente, a nós todos, o resto da humanidade. É claro, isso era uma coisa simbólica, né? Evidentemente. Também é muito claro porque são esses 4, né? Os Estados Unidos saem como grande vencedor da guerra, como a grande potência hegemônica. A União Soviética, com outra ideologia, com outra proposta, sai também como uma grande vencedora, apesar de 20 milhões de mortos, apesar de ter saído arrasada, sai como uma potência hegemônica, representativa de uma determinada ideologia, de uma determinada proposta que se opunha ao socialismo, que se opunha ao capitalismo. A Grã-Bretanha, nessa altura, né, digamos, o sol já estava começando a se pôr no Império Britânico, né? Já não era mais os tempos em que o sol nunca se punha. O sol já estava começando a se pôr no Império Britânico, mas, em todo caso, a Grã-Bretanha ainda era uma potência já regional, mas, enfim, sofreu muito, né, da guerra. E a França perdeu a guerra, e foi libertada pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, perdeu a guerra. Mas, graças a uma diplomacia muito habilidosa do general de Gaulle, principalmente, a gente pode ter todas as restrições ao general de Gaulle, mas ele era
alguém que conseguia passar a imagem da grandeza e da honra da França. Grandeza e honra que já tinham ficado para trás. Mas o general de Gaulle conseguiu se colocar entre os vencedores com muita habilidade, conseguiu fazer todo mundo acreditar que a França tinha ganho a guerra. E, enfim, obteve até um assento lá em Nuremberg. E o tribunal começa a trabalhar, né? Fundamentalmente, eu até tinha falado, né, para os nossos intérpretes que era o único texto que eu iria ler aqui. Eu estou achando ele muito extenso. Vou tentar resumi-lo aqui um pouco. Eu não sei, porque agora eu falei com eles e eles se prepararam ali para traduzir, né? Mas vamos lá. Fundamentalmente, eram 4 crimes, bastante nebuloso, mas, enfim, fundamentalmente era o seguinte. Eu vou começar aqui já da letra A. Os seguintes atos, ou qualquer um entre eles, são crimes submetidos à jurisdição do tribunal e elencam uma responsabilidade individual. Aí vem os crimes. Crimes contra a paz, a saber, direção, preparação, desencadeamento ou a persecução de uma guerra de agressão ou de uma guerra violadora dos tratados, garantias ou acordos internacionais, ou a participação em um plano concertado ou em um complô, esse foi o problema, para a realização de qualquer um dos atos precedentes. No fundo, era esse o ponto e esse acabou sendo o principal crime. Há, às vezes, uma impressão de que Nuremberg julgou o Holocausto, o genocídio contra os judeus, etc. Isso foi colocado no julgamento, mas ficou totalmente diluído. A França era encarregada de apresentar a acusação de genocídio. Essa palavra, na verdade, não consta do Estatuto. Né? O genocídio é uma expressão de 1944, ou seja, já no fim da guerra, criado por um jurista polonês/americano, o Rafael Lenz, que cunhou essa expressão, genocídio, que foi muito pouco falado em Nuremberg, essa expressão. Muito pouco. Claro que eu não lia todas as atas, são milhares de páginas, mas eu me lembro que quando eu li, eu falava, cadê a expressão, cadê a expressão? Eu fui achar de um promotor, de um promotor francês chamado Edgar Faure, que depois virou até um político importante da França, que era um auxiliar da promotoria, não era nem o promotor sênior, que ele usa essa expressão e ele se encarrega de falar do Holocausto um pouco. O filme é mostrado, um pouco um filme é mostrado lá, mas isso acaba um pouco diluído. A discussão do genocídio aos judeus, o Holocausto, etc., só vem menos para valer lá na frente de 62 com o Reich. Ali em Nuremberg, isso aparece, mas aparece diluído, aparece quase que subsumido a esse crime aqui, os crimes contra a paz, porque era os crimes que os vencedores queriam realmente demonstrar que tinha acontecido. Os americanos estavam preocupados com isso aqui, crimes contra a paz. Foi isso que o Jackson, esse ponto A, é um ponto que ficou encarregado, a promotoria americana ficou encarregada de provar, e o Jackson bateu muito nisso. Ele queria, esse era o ponto principal. Eles queriam condenar os alemães por terem iniciado uma guerra de agressão. Basicamente, eu li isso tudo aqui, mas no final das contas é isso que está escrito aqui. Era isso que era o ponto. Mas tinha outros, né? Tinha os crimes de guerra, os crimes praticados durante a guerra, violações das leis e costumes de guerra,
Tais violações compreendem, sem limitar-se a isso, o assassinato, os maus-tratos, a deportação para trabalhos forçados ou com qualquer outro objetivo das populações civis dos territórios ocupados, o assassinato e os maus-tratos de prisioneiros de guerra ou de pessoas no mar, a execução de reféns, a pilhagem de bens públicos ou privados, a destruição sem motivo de cidades e vilas, e a devastação não justificada por exigências militares. Depois vinham os crimes contra a humanidade. Aqui tem um embrião do genocídio. Aqui o genocídio é discutido, mas não na maneira em que às vezes se pensa, que Nuremberg foi o tribunal que levantou o genocídio, os campos de concentração, etc. Teve isso? Teve. Mas não esse não, nunca foi o ponto central. Os crimes contra a humanidade, nós ainda, a Convenção do Genocídio só vai surgir lá em 48, lá na frente entra em vigor em 52, ou seja, depois de Nuremberg. O assassinato, o extermínio, a escravidão, a deportação ou qualquer outro ato inumano cometido contra quaisquer populações civis antes ou durante a guerra, ou as perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos, aí tem algo do que vai ser depois normatizado pela Convenção como genocídio, perseguição por motivos políticos, raciais ou religiosos, cometidos em prosseguimento a todos os crimes sob competência do Tribunal Internacional ou a eles vinculados, mesmo que tenham tais perseguições constituído ou não uma violação do direito interno do país onde foram perpetrados. Vou tentar simplificar isso aqui. O ponto que mais interessava aos aliados era o ponto A: acusar a Alemanha de ter dado início a uma guerra. Crimes contra a paz. Os demais crimes, todos eles foram vinculados à ideia de ter começado uma guerra. Tanto que o tribunal acabou entendendo que eles julgariam os réus em razão do que eles fizeram a partir de 1º de setembro de 1939, foi exatamente o início da guerra. Então, aquelas leis raciais alemãs, lá de 34, 35, antes da guerra, não estavam em questão. Estavam em questão, sim, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra cometidos a partir do início da guerra. O artigo, o item A, atrelou tudo a ele. Algumas provas foram buscadas de antes. Para provar esse crime contra a paz, foram buscadas algumas provas de antes, né? Os alemães foram acusados de ter violado o tratado Briand-Kellogg, um tratado de 1927, 28, que proibia que os estados resolvessem seus problemas fazendo uso da força. Teve uma prova muito importante chamado relatório Rosbach. Relatório Rosbach é um relatório escrito por um coronel, o coronel Rosbach, que era um ajudante de ordens do Hitler e que, numa reunião em que estavam lá o Hitler, o von Blomberg, não sei se o Ribbentrop estava, enfim, o Göring estava, ele teria traçado planos para invadir a Áustria e depois a Tchecoslováquia. Esse foi uma prova importante que os americanos levaram. Mas a questão central era a guerra. Era ter a Alemanha iniciado uma guerra. E aí sim, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, etc., estariam todos atrelados a isso. A outra questão, o outro crime, que na verdade esse não vai dar para explicar, um ponto muito, muito complicado, que era o conluio. O conluio, conspiracy dos ingleses, complô dos franceses, e ninguém sabia exatamente. Os americanos é que bateram o pé nisso,
que a ideia era a seguinte: os dirigentes, organizadores, colaboradores ou cúmplices que tenham participado na elaboração ou execução de um plano concertado ou de um complô para o cometimento de qualquer um desses crimes, esse que eu falei, são responsáveis por todos os atos realizados por qualquer pessoa da execução desse plano. A ideia era mais ou menos, isso surgiu lá no Departamento da Secretaria de Estado de Guerra americana, do Stimson, do secretário Stimson. Quem bolou isso foi um assessor dele lá, o Coronel Berkeley, salvo engano. A ideia era mais ou menos, eu estou simplificando, tá? Estou simplificando drasticamente aqui, que realmente esse daria muito assunto, mas eu vou simplificar aqui. A ideia era mais ou menos a seguinte, e claro, toda simplificação tem o risco de não refletir bem mas basicamente era o seguinte: vamos fazer o seguinte, nós vamos nomear algumas organizações criminosas. Quais são? Gestapo, Exército Alemão, SS, até a SA entrou, e na época a SA já tinha até. A SA já tinha sido praticamente dizimada antes da guerra, né? Famosa Noite dos Night of Long Knives, as noites dos longos punhais, né? Onde a SA tinha sido dizimada por ordem do próprio Hitler. Essa é outra história. Então, depois que a gente apontar as organizações criminosas, nos cabe dizer que os réus faziam parte de uma dessas organizações. Então, são todos criminosos. E mais, todo mundo que faz parte dessa organização é criminoso também. Se o Derrite estiver me assistindo, ele vai gostar dessa ideia. Eu sei que ele não está me assistindo. Então, tá bom, não contem para ele, não. Essa era mais ou menos a ideia. Que os franceses não entenderam direito, porque os franceses diziam: você está querendo apontar a organização, pessoa jurídica. Hoje a gente debateria isso como responsabilidade penal da pessoa jurídica. Vocês estão querendo fazer isso, mas não pode. Nós vamos julgar pessoas, indivíduos. Vocês já estão colocando. Enfim, os franceses resistiram muito a isso, os russos também não gostaram da ideia, só os americanos e os ingleses que estavam mais abertos a isso, a ideia era dos americanos, até porque a common law, né, é um sistema diferente, e, no final das contas, aceitou-se essa ideia de conluio para quê? Para os crimes contra a paz. Só. Reforçando a ideia de que o problema eram os crimes contra a paz. Crimes ter desencadeado uma guerra. O que acabou, do ponto de vista, acabou consolidando um pouco uma certa narrativa de que é o seguinte: se o principal crime dos alemães era o crime contra a paz, então tá, esses nazistas todos, na verdade, se limitavam a ser uns grandes militaristas, né? E deixava de lado um pouco. Eles eram mais do que grandes militaristas, eles eram genocidas, né? Eles torturavam, eles matavam. Mas se o problema todo era que eles iniciaram uma guerra, então você pode sustentar que eram militaristas doidos para ir à guerra. É muito mais do que isso. O resto acaba diluído em cima desse discurso. Enfim, eram 22 réus, né? Tivemos 3 absolvições, agora vou me lembrar quantas, o resto todos foram condenações, a maioria à morte por enforcamento, né? E os 3 absolvidos eram exatamente aqueles 3 que tinham praticado alguma coisa antes de 1939. O Neurock, por exemplo, foi absolvido, ele era o ministro das Relações Exteriores do Hitler, mas saiu antes de começar a guerra, entrou o Ribbentrop. E o Ribbentrop foi para a forca.
enfim, teve 20 anos, né? O Sper, o Donitz, enfim, esses. Poderíamos aqui contar alguns detalhes com relação a alguns réus em específico, mas eu só queria ressaltar, já tentando, né, como é que eu estou de tempo aí? Tem 15 minutos. Isso mesmo? Ah, tá. Só para tentar que já encaminhar para o final, o que eu gostaria de ressaltar aqui? Bom, durante o julgamento, a defesa levantou uma série de questões, algumas pertinentes, outras não, né? Talvez para os penalistas, o que pegou, o que eles, enfim, não, não vinham com muita estranheza, era a questão do princípio da legalidade, algumas acusações. Não havia legislação internacional que previa, né? O próprio Tratado Brian-Kellogg, que eu falei aqui, que o Hitler foi acusado de violar, de fato ele violou mesmo. Só que o Tratado Brian-Kellogg, por exemplo, não previa punição para quem violasse. É um tratado de 1928. Ele não previa punição para quem violasse. Ele não previa punição porque todo mundo que assinou o tratado pensava que pudesse violar. Então, era conveniente para todos dizer que esquecer que. Então, a defesa disse: mas peraí, tá, ele violou mesmo, mas qual é a pena aí para quem violou? Não, tem pena, não. Então, a legalidade impõe que não que seja. Só um exemplo, esse foi um ponto, né, muito que enfim, torna muitos penalistas muito reticentes em aceitar do Nelson Hungria, né? O professor Cirilo aqui, da faculdade, quando ele me viu mexendo lá nos arquivos de Nuremberg, ele olhou para mim e falou assim: por que você está perdendo tempo com isso? Isso é um absurdo, esse tribunal não sei o quê. Tá? Enfim. Mas a gente pode, já ir caminhando para o final, ficou muita coisa de fora, enfim, não tem jeito. Já encaminhando para o final, ah, que balanço que a gente, afinal, pode fazer de Nuremberg? Né? Nesses minutos finais aí, que balanço que a gente pode fazer? Eu comecei dizendo que tem luzes e sombras. Quando eu comecei a estudar Nuremberg, lá nos anos 90, talvez influenciado pelos meus professores, eu estava muito mais convencido de que havia muito mais sombras. Hoje é o contrário. Eu entendo que há muito mais luzes. Acho que Nuremberg tem, sim, uma grande importância. É, é, enfim, lendo e refletindo um pouco mais e tentando me afastar um pouco das influências de orientadores e professores e penalistas, me encaminhando um pouco para o ponto de vista dos internacionalistas, eu hoje vejo mais luzes. Eu acho que Nuremberg realmente com todos os seus problemas, ele é um momento, sim, de um surgimento, de uma consciência internacional a respeito de certas atrocidades. Ele traz ali a tipificação de uma série de crimes que vão ser melhor tipificados lá na frente, vão ser aperfeiçoados, os tribunais que vêm depois, né? O atual ICC, mas a Iugoslávia, Ruanda, enfim, todos eles beberam nas águas de Nuremberg e trouxeram progressos e aperfeiçoamentos. Afinal de contas, nós estamos falando de homens concretos colocados em situações concretas, obrigados a decidir muito rapidamente uma série de coisas. Então, naturalmente, nós temos que compreender um pouco isso. Afinal de contas, estamos falando da guerra de todos os infernos.
né, da guerra, enfim, da pior catástrofe até então conhecida, né? Esses homens tinham que decidir o que fazer com os responsáveis por uma série de coisas. É verdade que eles também tinham lá seus pecados, né? O Hermes falou do filme, o Maximilian Schell, o advogado, levanta isso lá, fala assim, vocês vão condenar meus clientes, e o Churchill, e não sei o quê, e o bombardeio de Dresden, e Hamburgo, e não sei o quê. Enfim, sim, na verdade, os vencedores tinham lá os seus esqueletos no armário, né? Eles não estavam totalmente... né? Eles eram os mocinhos, entre aspas, mas nem tão mocinhos assim, né? Então, eles tinham contas a prestar. A, a... Mas eles venceram a guerra, né? Vencedores, eles foram capazes de fazer uma narrativa como vencedores, de que, afinal de contas, o lado ruim estava todo do lado de lá. O lado ruim estava mesmo do lado de lá. Ainda bem que os nazistas perderam essa guerra, com todos os defeitos que os britânicos, todos os pecados, os crimes que os britânicos, os americanos e os soviéticos cometeram, são muitos, melhor que eles tenham ganho essa guerra, certamente. Né? Se eles tivessem perdido, a situação estaria realmente... Nem estaríamos aqui, possivelmente. Então, Nuremberg é um tribunal que hoje eu procuro ver aí essa herança como uma herança muito mais positiva do que negativa. É claro que ao historiador isento, é tarefa dele trabalhar com uma certa imparcialidade, trabalhar também os pontos obscuros do tribunal, mas e talvez deixar de lado uma certa narrativa triunfalista. Mas, de qualquer maneira, a mensagem aqui, né, que eu deixo para vocês é que foi uma experiência em que, enfim, as luzes brilharam mais do que as sombras. Agradecer mais uma vez aí a gentileza do convite, da Larissa, a presença de cada uma. Obrigado. Obrigado ao professor Canedo pela sua brilhante explanação. Eu passo a palavra para a Larissa. Obrigada, professor Canedo. Obrigada, professor Hermes. Olha, eu acho que, com toda tranquilidade, eu poderia afirmar que a gente poderia ficar aqui mais algumas horas ouvindo o senhor. Eu estava ali nos grupos recebendo aqui vários elogios do orador e também dos intérpretes. E aproveito para fazer um agradecimento às nossas queridas colegas intérpretes de Libras que estão conosco hoje, Cris e Aline, e aos colegas intérpretes de línguas orais, Leonardo Alenquer e Jonas Grebler, que estão fazendo excelente trabalho. Vou acrescentar um elogio a outro intérprete, que eu devia ter elogiado, desculpa, eu não ter de mencionar. E acho que, desde o começo, nós fomos mimados por termos recebido, né, termos sido recebidos com tanto carinho e de forma muito imediata aqui na casa, mimados por termos o privilégio de termos cabeças, né, de criminalistas feitos os senhores que estão aqui conosco hoje, e por termos uma audiência que vai ter a chance de interagir. Por isso que eu falei 5 minutinhos, claro, não foi para que o senhor não falasse mais, foi para que talvez os presentes pudessem perguntar. Então, eu gostaria de abrir aqui a palavra, por favor, e eu só peço agora uma gentileza, que é que falemos ao microfone, para que os intérpretes possam ouvir. Professor, peço que o senhor se apresente, por gentileza. Boa noite, meu nome é Leonardo Isaac Yaroshevsky, eu sou advogado e doutor aqui pela UFMG, em Direito Penal. Como bem disse, primeiro parabenizar o professor Hermes, o professor Canedo pela excelente
palestra sobre o tema. E eu queria fazer a seguinte pergunta. O termo, como bem disse o professor Canedo, genocídio foi cunhado pelo advogado judeu polonês, né, Rafael Leminski, né, em 1944. Somente em 1946, a ONU declarou o genocídio como um crime contra o direito internacional. E somente, salvo engano, em 1948 foi tipificado o crime de genocídio. Por ser um julgamento internacional envolvendo vários países, né? Pelo menos Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia, haveria a possibilidade de uma legislação em comum, naquela época, de julgar outros crimes que não que estariam previstos em alguma legislação, né? E eu me lembro que o professor Hermes gosta muito, na América do Sul se tentou fazer um código penal tipo para a América Latina, acabou não dando certo, né? Se seria o caso de ter um código penal mundial, ainda mais agora com a globalização e etc., para determinados crimes, né? E lembrando que, apesar de todas as críticas que fazem a Nuremberg, né, como um tribunal de exceção, os penalistas colocam, em violação ao princípio da legalidade, como você bem lembrou, houve absolvições, houve penas de 15, de 20 e, evidentemente, pena de morte, né? Mas, de certa forma, procurou se fazer um julgamento, entre aspas, individualizando as condutas e etc. E depois disso, um outro julgamento que ficou famoso, não foi em Nuremberg, foi o julgamento de Eichmann, né? Hannah Arendt escreveu Eichmann em Jerusalém, ela fez a cobertura no jornal dos Estados Unidos, e que foi, né, evidentemente, também teve grande repercussão. Muito obrigado. Professor Leonardo, um amigo aí de longa data, obrigado pela presença. Eu vou chamá-lo de Léo, porque o Léo é um amigo de sei lá quantos anos. Olha, naquela época, certamente não. Né? A possibilidade de algo. Talvez já se estudou muito sobre Nuremberg, já se falou de tudo. Talvez uma coisa que ainda dê para falar, que eu sim, tem literatura, mas é uma literatura aí sim mais difícil de se encontrar, é tentar interpretar Nuremberg, eu não sei nem se daria, mas tentar interpretar Nuremberg como ali seria o embrião da Guerra Fria. Todo historiador de Guerra Fria, né? Dos americanos, dos russos, enfim, todos esses grandes historiadores conhecidos, John Lewis Gads, Vladislav Zhukov, enfim, todos os historiadores da Guerra Fria, normalmente ou começam falando disso em 48, final da década de 40, ou alguns até começam lá na Guerra da Coreia, já no início dos anos 50. Em Nuremberg, talvez a gente tenha, nas discussões da desconfiança, por exemplo, do Jackson com o russo, com o negociador russo lá negociando as divergências de punição. Por exemplo, os russos, Nuremberg, condenaram todos os réus. Todos. Os 3 absolvidos foi porque os russos ficaram em minoria. Os soviéticos ficaram em minoria. Perderam de 3-1. Ou às vezes, Então, naquele momento, não. Acho que naquele momento já essa desconfiança, o que eu estou chamando aqui de um embrião da Guerra Fria, o filme que o Hermes citou aqui, Os Julgamentos de Nuremberg, que não é o Tribunal Militar Internacional, mas é um filme. Tem um momento, o Hermes, talvez quem assistiu, talvez vai se lembrar, em que o promotor, coronel lá, que era o promotor, conversando com o general, um general que estava lá, no dia seguinte ia ser as alegações finais da acusação.
O general, que é colega dele antigo, fala, nós somos amigos, não sei quantos anos. O general vira para ele e fala assim, o que você vai fazer amanhã? Como é que vai ser a sua atuação amanhã? Ele fala assim, você sabe muito bem, eles estão meio, a conversa é meio tensa, ele vira para o cara e fala assim, você sabe muito bem o que eu vou fazer amanhã. Eu vou fazer uma alegações finais pesada, eu vou acusar aqueles caras todos, lá, os 4 lá, eu vou acusar, não tem. Você sabe muito bem o que eu vou fazer amanhã. Você viu como é que eu conduzi isso e eu não vou pegar leve com ninguém ali, não. O general vira para ele e fala assim: eu não sei se era general ou coronel, fala assim: você não está entendendo. Ah, nosso inimigo agora é outro. Se você vai condenar todos, se você quer condenar todos os líderes alemães, nós vamos perder a Alemanha. Nossa briga agora não é mais com a Alemanha. Ele não diz claramente nossa briga com a União Soviética, mas ele diz nosso problema agora não é mais com a Alemanha. Nossa briga agora é outra. E nessa nova briga a gente precisa dos alemães. Então, se você vai pegar pesado com todos os líderes alemães, nós vamos perder um aliado. Você não está entendendo. Ou seja, ali você já tem uma discussão assim, ó, escuta, acabou a guerra, agora a Guerra Fria. Guerra Fria, nós somos na Alemanha. A Alemanha agora, nós os derrotamos e agora precisamos do apoio deles. Então, naquela época, não havia a menor condição de algo em comum. Talvez aí você citou, né, a globalização, enfim, fim da Guerra Fria. Talvez a gente tenha tido uma janelazinha ali no início dos anos 90, com a dissolução da União Soviética, onde aparentemente caminhava-se para uma possibilidade, uma aproximação, né, entre a gente só lembrar, né, na Primeira Guerra do Iraque, né, no início dos 90, o Conselho de Segurança, a União Soviética não vetou. Houve um acordo do Conselho de Segurança para invadir o Iraque, Primeira Guerra do Iraque, não a Segunda. Hoje já não dá mais. Né? Hoje a gente está, alguns analistas estão até chamando de Guerra Fria 2.0, né? Não sei se seria uma Guerra Fria 2.0 hoje, mas hoje o mundo, aquela janelinha, talvez muito modesta de oportunidade, fechou já. Então, a minha resposta é não. Hoje não. Há antagonismos muito claros entre as potências hegemônicas. Nós temos uma potência hegemônica em declínio relativo, uma potência emergente, buscando um espaço, né? A China. Tem tensões aí, tem guerra na Ucrânia, enfim. Não dá mais. Pelo menos eu penso, eu não sei se o professor Edson pensa assim. Boa noite a todos. Electra Benevides, minha melhor referência, ter sido colega do professor Hermes nas suas aulas de criminologia na Federal, no nosso doutorado de 1995. Bons tempos. Por sinal, não defendi a tese por encrenca com o professor Cirilo, que ele falou que minha tese era de criminologia, e criminologia era uma espécie de, vamos dizer assim, de astrologia em face da astrologia. Ainda tem gente que pensa assim, viu? Minha tese foi depositada e por isso que eu escrevi essa outra, fiz esse doutorado e fiz questão de tornar, trazer a matéria de criminologia. Ainda tem gente que pensa assim. Professor, o senhor falou a princípio, a referência aí já foi até feita, é a questão do princípio da legalidade. A sombra, que o senhor tinha falado, que as críticas sobre sombra e luz em relação a Nuremberg, porque realmente não se aceitava a acusação de fatos que não eram tipificados, né? Os 3 tipos de crimes, contra a paz, contra a guerra e contra a humanidade, os crimes contra a humanidade não existia referência, praticamente. A defesa da Carta de Londres era exatamente que havia princípios, né? Então, uma princípio e lei é a grande discussão. Inclusive, na minha tese de doutorado, tem uma parte que
O senhor pode observar depois. Então, realmente, era isso, a sombra era esse princípio, esses crimes contra a humanidade, que ele fala que a maior característica de Nuremberg é ter aberto essa porta que deu direito e sustentou a criação dos tribunais penais internacionais, né? Porque a grande questão era a questão da soberania. Nós temos até hoje na União Europeia, você legisla sobre a questão econômica, civil, tudo. Ninguém legisla sobre penal na União Europeia, em respeito à soberania. Então, seria esse o problema de Nuremberg? Não só. A gente tem que lembrar que Nuremberg resgatou alguma coisa, até pelas lacunas legislativas, Nuremberg resgatou algo que estava meio em baixa, que era o justnaturalismo, né? A argumentação, às vezes, dos juízes passa um pouco por tudo bem, não está exatamente tipificado, mas existem direitos naturais e tal. A Segunda Guerra, né, depois de tudo que aconteceu na Segunda Guerra, permitiu que certas argumentações justnaturalistas emergissem de novo, né? Talvez tentava se recuperar um discurso humanitário através de argumentações que passavam um pouco pelo justnaturalismo, que hoje, evidentemente, não se sustentam mais, mas que naquela época, exatamente pela ausência de uma legislação mais robusta, princípios gerais de direito internacional, né, se trabalhava um pouco num certo nível de abstração. Para muita gente, de fato, não dá para. Isso não se admite num tribunal que vai impor penas criminais. Né? Para o penalista, né, um penalista ortodoxo, né, um penalista mais da escola assim, mais ortodoxa, isso não é admitido. Mas eu acho que tem uma coisa que eu tinha notado aqui, mas, enfim, como eu deixei minhas anotações todas para lá, no final aqui, eu levantei, tinha umas 5 questões embaraçosas para levantar, realmente não vou levantar aqui, porque não vai dar tempo, né? E, enfim, vai ficando até chato, mas uma questão que eu não vou responder, mas quero deixar no ar, tá? Deixar mais para reflexão. Será que é possível fazer tribunais internacionais? Penais, né? Internacionais. Seja Nuremberg, Ruanda, Iugoslávia, ICC, o que vocês quiserem. É possível fazer em tribunais penais internacionais que eles reproduzam exatamente os princípios e como funciona um tribunal, os tribunais nacionais? Porque se a resposta é não, então, sim, ali no internacional a gente pode flexibilizar o princípio da legalidade, sim. Se a resposta, você fez assim, né? Estou entendendo que você. Ou seja, não é um erro tratar, falar assim, mas a gente tem que fazer, o ICC tem que ser a mesma coisa do que os tribunais democráticos dos estados. O ICC tem que ser igual aos tribunais de países democráticos. Ampla defesa, devido processo legal, testemunho, enfim. Aquilo que nós aprendemos num processo penal dentro de uma democracia, do Estado de Direito. É possível reproduzir isso da esfera internacional? Eu suspeito que não. Eu suspeito que não. Mas estou muito mais levantando o problema, porque isso aqui já dá uma outra palestra, né? Estou muito mais levantando o problema, vamos dizer, colocando uma dúvida sobre isso. Tribunais internacionais são necessariamente muito mais politizados. Tribunais internacionais você tem que analisar contextos. Em tribunais internacionais, o direito e a política se misturam. Não tem assim. A política vai até aqui, daqui para lá é direito. Não existe isso. Direito e política. E isso é que é o fascinante dos tribunais, pelo menos para mim.
o direito me interessa quando ele é misturado com a política. Me interessa muito mais assim, onde acaba o direito, começa a política, onde acaba a política, começa o direito, o que é possível separar. Por isso que os tribunais internacionais, que eles nos permitem isso. Essa questão que eu estou levantando aqui, não que não tenha tribunais nacionais de direito e política, também tem, a gente até vê isso aí, o Supremo, né, enfim, todas as críticas ao Supremo aí, mais ou menos, é que o Supremo faz política, politiza tudo, etc. Mas não vamos entrar nessa discussão aqui, não. Eu suspeito que se a gente quer mesmo tribunais penais internacionais, nós vamos ter que o devido processo legal, o direito de ampla defesa, etc., não pode ser exatamente esse que a gente faz nos tribunais nacionais. Eu acho que é uma outra, mas essa é uma outra discussão. Doutor Talarico, o senhor quer fazer pergunta? Professor Hermes, professora, senhora doutora Larissa e professor Caneto, boa noite. O professor Hermes me apresentou o senhor um pouco antes. Eu estudo um pouco sobre razão de Estado e Henry Kissinger, né, que é um tema muito atrelado com a questão de soberania. E hoje o mundo, eu até lembro do professor Cansado Trindade falar aqui nessa casa, na última palestra dele, que o mundo atual é um mundo muito perigoso, né? O mundo atualmente está, como o senhor disse, perdeu a chance da janela. Na década de 90, isso é claro, é muito claro, perdeu a chance. Né? E o século XXI está caminhando de uma forma já perigosa, difícil. Já está, assim, os atores internacionais não conseguem mais dialogar. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência o seguinte: a questão do terrorismo hoje. Não precisaria um tribunal para isso? Numa esfera além dos tribunais nacionais, né? Já que isso tem a ver muito com a segurança do mundo, até por causa da questão das armas nucleares, né? Que se eventualmente cai na mão de algum terrorista, como que fica, né? Aí eu gostaria de saber a posição de Vossa Excelência sobre esse tema hoje. Como lidar legalmente, mas internacionalmente também, com a questão do terrorismo. Muito obrigado pela pergunta, doutor. Um prazer. Terrorismo é um problema complicado. Terrorismo, nós temos um problema, né? Nós não temos um consenso para defini-lo. Né? Terrorismo, normalmente, é o que o meu adversário fala. Terrorista é o Estado de Israel, segundo os palestinos. Segundo o Estado de Israel, terrorista é o Hamas. Ou seja, terrorista é outro. Né? Terrorista é uma maneira, quando você quer estigmatizar o seu adversário, você aponta o dedo e chama ele de terrorista. Então, nós temos, não há um consenso, inclusive dentro da ONU, né, do que seja terrorismo. A gente tem, a ONU não tem uma convenção que define terrorismo. A ONU tem uma convenção que exemplifica algumas ações terroristas, né? Por exemplo, sequestrar avião por motivos políticos. Isso é uma ação terrorista. Mas isso não é uma definição de terrorismo. Né? Isso é uma ação terrorista. Então, nós temos uma dificuldade tanto no nível internacional como no nível nacional. Nós estamos com essa discussão aqui agora do Brasil. Né? Há quem proponha que as organizações PCC, Comando Vermelho, sejam considerados terroristas. Né? Há uma discussão desse ponto. Porque há diferenças também entre si. O terrorismo é uma coisa, usar métodos terroristas é outra. Né? Nós podemos até admitir que o Comando Vermelho usa métodos terroristas, às vezes. Mas isso não quer dizer que o Comando Vermelho seja uma organização terrorista. Eu discordo de quem veja no Comando Vermelho como uma organização terrorista. Agora, admito que a metodologia de ação deles, às vezes, é terrorista mesmo.
Eles implantam terror em algumas comunidades. Tem que fechar o estabelecimento comercial, se não pagar isso. Então, usar métodos terroristas não quer dizer necessariamente que você é um terrorista. O grande problema, voltando para o internacional, quando se discutiu o ICC, a International Criminal Court, que é a nossa Corte Penal Internacional, né, atualmente, houve quem defendesse colocar o terrorismo entre os crimes internacionais. Alguns estados, na Conferência de Roma, né, onde foi discutido isso, eles propuseram isso. Não passou exatamente porque não se chegou a um consenso sobre o que era terrorismo, sobre o que é terrorismo, né? E acho que enquanto a gente não tiver esse consenso, a gente sabe. Então, se você olhar lá na ONU, o terrorista age com a intenção de provocar terror, lógico, né? Por isso ele é terrorista. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um objetivo político-ideológico e, ao mesmo tempo, ao agir assim, ele espera que o Estado reaja àquilo, né? Ou seja, as ações terroristas nós podemos identificar. O que nós não conseguimos ainda chegar a um consenso é sobre defina terrorismo, né? Isso eu me lembro de outra, ou em outra coisa, nada disso, mas só para ilustrar aqui, quando a Suprema Corte Americana estava discutindo pornografia, o caso do Larry Flint. Então, lá, o que é pornografia? Um falava que é pornografia, o outro falava. Bom, o que é. Defina pornografia. Até que o juiz falou assim: ó, eu não sei definir pornografia, não, mas me mostra um negócio aí que eu falo para você se é pornográfico ou não. Ou seja, nós podemos até apontar determinadas ações como terroristas, mas isso não quer dizer que nós tenhamos capacidade de elaborar uma definição consensual de terrorismo. Ainda não conseguimos isso, nem na esfera internacional, nem nacional, pelo menos aqui do Brasil, nós temos tem lá a lei de terrorismo e tal, mas nós temos aí dificuldades com isso, porque terrorismo tem uma carga de politização muito grande, né? Terrorista é isso, terrorista é meu inimigo, né? Tinha a lei de segurança nacional, isso, isso. Então, terrorismo é isso. Pergunte lá a certas pessoas do Estado israelense quem é terrorista, eles vão falar que é o Hamas. Pergunte o Hamas, eles vão falar que é o Estado de Israel. Aí fica a pergunta assim: bom, o que é terrorismo? Eu vou fazer a pergunta assim: de que lado que você está? De que lado que você está? Se alguém me pergunta o que é terrorismo, talvez eu responda isso: de que lado que você está? Você está do lado dos palestinos ou de Israel, por exemplo? Estou falando isso porque é um conflito, né, muito, muito, muito presente. Mas de que lado você está? Você está a favor da ditadura militar ou da Aliança Libertadora Nacional, da vanguarda popular revolucionária? Então, enfim, respondendo diretamente a sua pergunta, eu ainda não vejo consenso suficiente para isso. Ok, obrigado. Boa noite. Meu nome é Maria Eduarda Prata, eu sou da Letras, então minha pergunta, assim, não vai ser do direito. Mas também não sei se você tem alguma informação sobre isso, porque você comentou que chegou a ter acesso a vários materiais do julgamento, e eu queria saber se tem algum retrato, assim, não retrato de imagem, mas como são mencionados os intérpretes nessas reuniões. Então, tinha alguma coisa falando sobre eles, ou foi uma coisa mais oral que foi passada entre as pessoas? Em Nuremberg. Olha, essa é uma pergunta que, evidentemente, existem pessoas bem mais qualificadas aqui para responder. Então, eu assim, vou falar, mas
Porque você me perguntou alguma coisa, eu tenho que responder, mas realmente eu Mas se tiver de algum não outro tenho julgamento. qualificação, vou passar até depois para a Larissa aqui. A, a, Daqueles filmes de Nuremberg que a gente vê, né? As imagens que... Tem um filme longo, 8 horas de filme, eu assisti. Aquele eu assisti. Aquele é duro de assistir, né? Porque são acho que 8 horas de filme. Vou contar aqui uma coisa muito rápida. Aquele filme, eu fui assistir lá no Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, eu estava no Rio. E, e aí eu entrei na sala, assim, uma sala pequena, tá? Eu tinha umas 5, 6 pessoas só na sala. E aí o cara que ia projetar, isso nos anos 90, o cara chegou lá e falou assim, pois é, né, gente, é o seguinte, chegou assim na frente, eu vou passar 2 horas, depois a gente dá uma parada para um café, depois volta 2 horas. Aí o cara levantou a mão assim, como assim? O cara falou assim, porque são 8 horas de filme. O quê? 8 horas de filme? Na hora que ele falou que são 8 horas de filme, todos levantaram. Não, não, 8 horas. A gente veio assistir o filme, 8 horas, não vou ficar 8 horas. Só eu que fiquei. Porque eu estava estudando na época, eu precisava de ficar. Aí o cara virou para mim, o cara do cinema, ele falou assim: você não vai embora também, não? Ele queria ir, esse era sábado à tarde, falou: beleza, esse cara vai embora, eu vou para cá. Você não vai embora, não? Falei: meu amigo, você deu um azar danado, eu não vou embora, eu vou ficar aqui, vou assistir às 8 horas, porque eu preciso. Eu estou estudando esse negócio, não tem jeito. Eu estou escrevendo tese sobre isso. Não faz comigo, não tem jeito. Eu fiquei 8 horas assistindo. E é um filme que são. Nuri, como é que chama o filme? Hein? Porque o problema do filme é o seguinte: ele não tem legenda, não. Ele é o julgamento. Então, o alemão, o tradutor falando, um som horrível, né? Eu mesmo, muita coisa eu não consegui pegar. Do alemão, o som, porque a imagem ali, um som horrível, todo falado em língua estrangeira, né? Inglês, tradução, aí apareciam os tradutores lá traduzindo. Então, mas aquela dificuldade para entender, né? Além da dificuldade natural de ficar acompanhando 8 horas numa língua que não é a sua, ainda um som horrível, né? O som de 1945. Então, a única resposta que eu posso te dar é isso. Dessas imagens estão lá os intérpretes presentes, falando, e, enfim, dando a contribuição deles. Agora, como eles eram vistos ou pelo quem estava lá, ou a importância que se deu a eles, vou deixar para a Larissa responder. Deixa eu só dizer. Eu acho, eu sou meio bruxo para isso. Eu sou meio bruxo para isso. Os intérpretes sempre foram invisíveis, eles nunca foram visualizados, eles nunca chamaram atenção, porque acho até que intérprete não pode mesmo chamar atenção. Se quanto mais discreto ele for, provavelmente melhor ele faz o trabalho dele. Mas depois que você passa, que é o caso nosso aqui da faculdade, a ver um papel tão importante como você imagina, eu estou pensando na minha área, eu sou advogado criminal, assim, o acusado só será bem defendido no estrangeiro se ele tiver um bom intérprete. Isso até que com a globalização isso aumentou muito mais. Por que estou dizendo isso? Você é jovem ainda, talvez eu não veja isso, mas eu não tenho dúvida de que mais dia, menos dia, vai se fazer uma série especificamente sobre o papel dos intérpretes. Você vai ver daqui a... Isso que vocês estão fazendo aí está chamando a atenção, não é em Belo Horizonte. A senhora, eu que estava falando sobre esses casos, dessas exposições, que realmente a gente não pensa no intérprete. Nós pensamos no juiz, nós pensamos no promotor, nós pensamos no réu, na testemunha. O intérprete para nós do direito é algo assim que quase que não existia. Assim. E o papel dele é importantíssimo, porque dependendo de como ele traduz uma palavra, pode decidir a vida do acusado. Então, eu acho que se ele foi meio esquecido até agora, eu não tenho dúvida que vão fazer.
uma dessas séries aí, uma hora vai ter. Eu faria se eu não tivesse abandonado o cinema antes de entrar nele. É Mariana, seu nome? Maria Eduarda. Obrigada pela pergunta, Maria Eduarda. Maria Eduarda, você teve a chance de visitar a exposição que está. Não? Ah, que legal. Pois então. Então, olha, nosso tempo está acabando. Eu vou deixar para responder a sua pergunta aqui nos corredores. Vou agradecer enormemente a presença de todos, inclusive dos colegas intérpretes que estão aqui hoje, de forma voluntária. E vou te convidar, assim como os demais, eu vi que tinha mais alunos aqui hoje, mais acadêmicos, o que nos deixa muito, muito felizes, para poder visitar a exposição, porque lá na exposição, exatamente, teve um trabalho de pesquisa belíssimo dessa intérprete, dessa pesquisadora, né? Ela é uma profissional da interpretação, mas que depois de um determinado período da vida, de fato, já buscando um pouco, né, da aposentadoria, abraçou a causa e essa que era uma exposição que começou fixa, depois virou uma exposição itinerante. Não sei se você teve a chance de ver no filme. É uma exposição que rodou o mundo e o trabalho de pesquisa dela é um trabalho que continua em andamento, é um trabalho ainda em desenvolvimento. Há muitas informações, mas, ao mesmo tempo, como tanto o professor Canido como o professor Hermes chamaram a atenção, é sim uma profissão que ficou invisível durante, né, muito tempo. E sim, a invisibilidade ela faz parte, a interpretação é uma função de bastidor, mas isso não diminui a importância e a responsabilidade, né, do intérprete. Então, obrigada pela pergunta, obrigado a todos pela presença, foi uma honra enorme. E, em nome da AIC Brasil e da APIC, eu quero mais uma vez agradecer ao FMG, à casa e aos dois professores pela generosidade com o seu tempo e com o seu conhecimento. E eu queria em nome das duas associações, dar uma lembrança em símbolo da nossa gratidão. Muito obrigada a todos e boa noite. Uma lembrança, professor. Obrigada para adoçar o Natal. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Obrigado.